Bem, pessoal, agora a gente vai começar com a parte para dois jogadores. Na videoaula anterior eu já expliquei como vai estar funcionando para um jogador, e agora eu vou estar explicando a parte para dois jogadores, que eu espero que seja rápido. Bem, vamos lá então. Tá aqui em jogar. Vamos rolar. Na verdade não é aqui não. Então, primeiro ele vai escolher o nível e etc, né? A diferença é que agora ele vai estar abrindo essas duas telas, jogador 1, jogador 2, pontuação e o perguntas mesmo. Perguntas está aqui. Então vai funcionar da seguinte forma: o usuário vai entrar pelo jogar aqui. Primeiro vai mostrar, na verdade, o jogador 1. Ele vai apertar o play aqui embaixo, como já foi mostrado no outro vídeo, né? Que vai estar mostrando o funcionamento do quiz. Ele vai apertar o play e aí vai jogar ele para essa tela de cadastro. Ele vai colocar o nome e a idade, igual no single player, né? Igual para um jogador só. E aí logo depois disso ele vai direcionar para pergunta, onde vai estar rodando baseado no nível que você escolheu. Depois de rodar as 14 perguntas, ele vai gerar a tua pontuação e vai mostrar aqui. Quando você apertar em OK, ele vai te direcionar para a tela do jogador 2. O jogador 2 é o play, ele faz a mesma função e no final ele vai mostrar uma tela caso seja o vencedor 1 e uma tela caso seja o vencedor 2, certo? Então ok, vamos lá. Primeiro aqui no começo, vencedor 1, né? Vamos voltar lá pro perguntas aqui. Bem, vou dar uma olhada nesse código aqui. A gente já viu da outra vez todos esses métodos. Método buscar ID, método cadastrar, né, que vai estar fazendo todo aquele processo. Aqui vai ser os mesmos métodos, usando as mesmas coisas, não vai ter nenhuma diferença. Esse método vai se manter e a gente já criou e a gente vai estar utilizando ele agora nessa nova parte, né? Então agora aqui não teve nenhuma diferença. Daqui ele vai chamar ela de pontuação, como eu já tinha dito. Pontuação. Vamos olhar aqui aqui, vencedor 1, vencedor 2. Certo, da outra vez, na outra videoaula, eu tinha dito que a gente vai estar usando essa primeira linha aqui. E de fato, foi só ela. Mas agora, como a gente tem dois jogadores, um deles vai ter que ganhar e o outro vai ter que perder. Então vamos lá. Começando aqui em cima, eu criei um método chamado vencedor. Esse método ele recebe duas variáveis públicas lá dentro depois. Na verdade, eu criei três variáveis públicas que vão estar sendo usadas aqui no geral. Elas vão estar sendo o vencedor 1, que vai ser usada para gravar o nome do primeiro vencedor, quer dizer, do vencedor caso seja o primeiro, vencedor 2 caso seja o segundo, e pontuação aqui embaixo, certo? Bem, o método vencedor, vamos para ele. Aqui embaixo a gente tem o nosso SQL Connection, que é a mesma coisa de sempre, né? String de conexão, aquela coisa de praxe, que sempre vai acontecer. Depois aqui embaixo a gente tem a nossa instrução SQL. Ele vai selecionar a pontuação e o nome, né, da nossa tabela de jogadores, onde o ID for igual. Aqui a parte um pouquinho mais complicada, mas esse não é impossível de entender, é bem tranquilo. Aonde for o select max do jogador ID, ou seja, aonde o ID for o último que foi adicionado da tabela dos pontos jogadores. Então ele vai selecionar a pontuação e o nome do último ID, né? Cria a nossa conexão, passa a instrução SQL, cria nosso comando, passa para ele a instrução e espaço e o local da nossa conexão. Logo depois a gente abre a nossa conexão, pega o data reader que vai estar lendo esses dados, manda ele ler. E aqui a gente declara uma variável que ela é interna desse método, que é o int.1, que vai estar convertendo a pontuação. Aqui ele recebe o int.1, né, que no caso é a pontuação do primeiro jogador, converte para int16 e atribui esse valor para a variável. Depois tem o string nome, que é a variável do nome, converte para string e pega o valor dela do banco também. Fecha a conexão e cria uma segunda aqui. E aqui a gente tem essa variável que vai estar recebendo o nome. Logo depois a gente fecha a nossa conexão e faz uma segunda conexão aqui embaixo, na verdade, né? Na verdade, a gente faz mais uma instrução SQL. Por quê? Porque a gente vai selecionar os dois jogadores, o último e o penúltimo. Por isso a gente vai colocar a mesma instrução, os mesmos códigos, só vai substituir os nomes e vai colocar depois do jogador ID, entre parênteses, -1. Porque ele vai estar recebendo esse jogador -1, porque ele quer pegar o penúltimo, né? Então ele vai pegar o último jogador, tira -1 e pega o nome e a pontuação desse jogador, certo? Logo depois a gente abre a nossa conexão, pega o data reader que vai estar lendo esses dados, manda ele ler. E aqui embaixo a gente tem a nossa instrução SQL, que vai estar lendo esses dados, e cria a nossa conexão.
A gente cria nosso comando, passa ele igual em cima, a mesma coisa. Agora aqui embaixo tá a chave de todo o negócio. Se a pontuação 1 for maior do que a pontuação 2, vencedor 1 recebe o nome e a pontuação. E chama vencedor 2, que vai ser a tela que vai estar mostrando, né? E aqui embaixo tem o else, que aí caso aqui nesse caso é o 2 que tá ganhando, né? Aqui é o caso contrário. Caso o vencedor 1 ganhe, ele pega e chama a tela vencedor 1 e grava no vencedor 2 e na pontuação. E aqui embaixo ele chama a tela. Logo depois aqui embaixo é aquele código que a gente já viu. E no label click a gente vai estar realizando a seguinte operação. Caso seja para um jogador só, quando ele clicar no OK, ele vai fazer a mesma função que o botão Home aqui de baixo, né? Que eu coloquei esse botão agora que antes não tinha, esse botão Home. Caso contrário, né? Caso seja para 2 jogadores, ele vai entrar nesse outro método aqui de baixo. Né? Que no caso é a minha variável conferir e ela recebe 1 nesse caso. E caso ela receba 1, ele vai chamar a tela do segundo jogador, que vai ser essa aqui, o jogue 2, né? Quer dizer, isso ele vai chamar o segundo jogador nesse caso, né? Esse método na verdade vai estar vindo antes desse que eu acabei de explicar, né? Ele vem primeiro para chamar o segundo jogador. Então ele vai entrar nessa tela de pontuação, vai pontuar, vai gravar essa pontuação e vai entrar na segunda vez que vai estar gravando o do segundo jogador. Então ele vai entrar aqui dentro, o conferir vai ganhar mais 1, né? Ele vai entrar aqui dentro ele vai chamar a tela jogador, né? Igual a gente sempre fez, e vai ocultar essa tela. Esse código this.hide serve para ocultar essa tela. Então ela não fica visível para o usuário, mas ele não finaliza ela e nem os dados que estão presentes nela. Logo depois a gente tem aqui embaixo uma estrutura de decisão, um if, que está falando caso control seja igual a 0 ou control seja igual a 1, ele vai entrar. Esse control é a minha variável de controle, que eu estou usando para ver quantas vezes já rodou. Então no caso, porque meu control ele estava valendo 0, então ele vai entrar aqui de qualquer jeito. Por que tem 2 ifs? Porque ele vai entrar para receber o mais 1. Para receber esse mais 1 dentro do control, porque ele não podia ficar solto jogado aqui dentro. Então ele vai entrar e depois, caso ele seja igual a 1, ele entra também. Agora, nesse caso a opção jogadores seja igual a 2, né, que no caso ele escolheu para jogar com 2 jogadores, e o control seja igual a 1, ele chama a tela de vencedor. Certo? Tranquilo, então. Bem de boa, bem fácil. E caso ele aperte o botão Home, ele volta para a tela inicial. O resto é basicamente os mesmos códigos anteriores, ele vai chamar a mesma tela de pergunta, a mesma tela para tudo. A única diferença é que ele vai estar repetindo mais uma vez. É muito tranquilo, né? O código é esse e é a mesma coisa do outro. Qualquer dúvida deixa nos comentários. Obrigado. Até a próxima.